Bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Agora, 3h37, de volta com informações sobre saúde. Isso porque a Anvisa aprovou uma insulina que é novidade. Recentemente, é a primeira insulina semanal para tratar as diabetes tipo 1 e 2. Esse medicamento ele é inédito e ele reduz, então, de 7 aplicações para uma aplicação semanal. Aplicação de insulina, né, para esses pacientes diabéticos. É uma mudança aí, então, que vai mudar a forma, né, vai alterar a forma de tratamento, vai tornar esse tratamento mais fácil para esses pacientes com diabetes. E sobre isso a gente conversa agora com o Dr. Marcelo Miranda, ele que é endocrinologista do Vera Cruz Hospital, fala com a gente aqui no estúdio CBN. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, doutor, essa insulina então é novidade, né? Um medicamento inédito aqui no país. Como é que ela substitui tantas aplicações, né, semanais por uma só? Queria que o senhor explicasse o que tem de diferente nessa insulina aí para esses pacientes. Essa é uma inovação muito aguardada, muitos anos, a possibilidade de ter uma absorção lenta e contínua e previsível da insulina que é aplicada uma vez na semana ao longo de 7 dias. Então, é uma tecnologia que modifica a molécula de insulina para que ela seja liberada a partir do ponto onde ela foi aplicada embaixo da pele. Então, as moléculas de insulina vão sendo liberadas aos poucos, ao longo dos 7 dias, permitindo, então, essa comodidade para quem tem que conviver com o diabetes. Agora, hoje, com a insulina que a gente tem hoje disponível no mercado, né, doutor, esse tratamento aí, ele é bem mais invasivo, podemos dizer assim, né? O paciente tem que ter aquela preocupação de aplicar a insulina, às vezes não só uma vez, mas várias vezes ao dia, né? Esse é um grande obstáculo, muitas vezes até para o início do tratamento ou para a intensificação do tratamento do diabetes. As picadas, que são múltiplas por dia. Algumas insulinas mais modernas permitem a aplicação uma vez ao dia, mas, em geral, as pessoas têm pouco acesso a essas insulinas. A maior parte das pessoas que têm menos recursos precisam utilizar insulinas 2, 3 vezes ao dia, fora as insulinas que são utilizadas para corrigir as refeições. Então, tem 2 tipos de insulina. A gente tem uma insulina que a gente chama de basal, que é aquela para manter a glicemia ao longo do dia, e uma insulina de ação rápida para aplicar para cada refeição e para fazer algumas correções nos níveis de açúcar no sangue. A insulina semanal, que é tão aguardada, ela substitui essa insulina de ação mais lenta, de ação basal. Mas a pessoa ainda vai precisar tomar as medicações orais, no caso do diabetes tipo 2, ou usar a insulina de ação rápida para as refeições, no caso do diabetes tipo 1. Agora, além dessa questão de uma frequência menor, né, do uso da insulina, doutor, essa insulina nova, esse novo medicamento, ele traz outros benefícios também para esse paciente com diabetes? Isso já foi, claro, testado, né, uma vez que a Anvisa já aprovou. Dá para a gente ter uma ideia de outros benefícios também que existem para esses pacientes? O grande benefício desse tipo de insulina é a previsibilidade e uma estabilidade. Então, isso permite que a pessoa tenha menos episódios de hipoglicemia, ou seja, de queda do açúcar no sangue, que pode trazer muito transtorno e até pôr em risco a vida de quem tem diabetes, por conta de provocar a perda de consciência ou até a morte, em último caso. Além disso, permite, por ser justamente mais previsível, que você ajuste a dose de uma forma a evitar a hiperglicemia, ou seja, o aumento do açúcar no sangue no longo prazo, e isso é o que vai evitar as complicações do diabetes. Então, é uma grande vantagem você ter essa estabilidade. O fato de poder utilizar a insulina em menos aplicações também permite que a pessoa tenha uma melhor adesão ao tratamento. Muitas vezes a gente acredita que a pessoa está fazendo múltiplas aplicações ao dia, mas é bem frequente que a pessoa esqueça ou que por conta de algum compromisso deixe de aplicar. E às vezes por medo mesmo da aplicação, muitas vezes ela pula as doses e isso compromete o resultado do tratamento.
Até quando a gente pensa em pacientes com diabetes, que são ali crianças, adolescentes, né, doutor? Esse tratamento com a insulina, ele pode ser um pouquinho mais complicado, como o senhor falou, para manter até essa disciplina, esse controle mesmo de aplicações, né? Exatamente. A gente precisa facilitar a vida de quem convive com diabetes, porque já tem tantas coisas que a pessoa precisa fazer ao longo do dia para se manter com saúde, como, por exemplo, verificar a glicemia várias vezes ao dia, a cada refeição, verificar o resultado da aplicação da insulina que ela fez antes. Então, ela tem que estar levando o material, levando a insulina para todo lugar onde ela vai, o cuidado com refrigeração. Então, eu digo que ter diabetes é praticamente ter uma segunda profissão. E tudo que a gente puder fazer para facilitar o dia a dia dessas pessoas é bem-vindo. Doutor, no caso dessa insulina nova, então, né, vai ser uma aplicação por semana, independente ali do caso, das taxas, né, de cada pessoa. Isso vale para todos os pacientes ou depende de caso a caso ali? Essa insulina ela pode ser utilizada por qualquer paciente que tenha diabetes tipo 1 ou tipo 2, que precisem do início de uma insulina, ou aqueles que já usam insulina e precisam de um método mais confiável. Então, todas essas pessoas têm a possibilidade de utilizar essa insulina. E os ajustes de dose são feitos semanalmente. À medida que a gente vai atingindo os objetivos, a gente vai estabilizando a dose. Mas é uma insulina bastante democrática e ela pode ser utilizada por uma gama muito grande de pacientes, trazendo benefício para todos eles. Agora, como a gente está falando de um medicamento que é novidade, que aqui no país é inédito, né, doutor? Como é que deve ser a questão de acesso a esse medicamento, né? Porque a gente já tem a utilização em outros países, por exemplo, Austrália, Suíça, Japão, Canadá já utilizam, né, esse tipo de insulina. Agora tem essa aprovação também da Anvisa aqui no país, mas deve levar um tempinho ainda, né, para chegar, para começar de fato a aplicação. Mas falando em termos de valores, né, do que existe hoje no mercado, vai ser um tratamento mais acessível ou ele tem um custo mais elevado? O medicamento entrou agora numa fase de definição de preço no Brasil, então a gente ainda não tem condições de saber qual vai ser o custo do tratamento no nosso país. Uhum. Mas baseado nos custos em outros países e nas outras insulinas mais modernas, infelizmente o início de lançamento de uma medicação, como a insulina e tantas outras, normalmente traz um custo mais elevado que não é acessível para a maior parte da população. Isso tende a mudar ao longo dos anos, com todos os grandes lançamentos. É possível que com o lançamento, inclusive, de outros concorrentes, outras insulinas semanais que já estão em desenvolvimento, ao longo dos anos essas insulinas vão se tornando mais acessíveis. Mas, num primeiro momento, realmente o acesso vai ser limitado para um número menor de pessoas que tenham mais condições financeiras. Agora, em termos de segurança e de eficácia dessa insulina, quem for utilizar não precisa ter nenhuma desconfiança, né, doutor? Já é testado e já é utilizado em outros países, então com uma injeção só a pessoa consegue ali manter os níveis adequados de glicemia na semana toda, né? Isso, ela mostra tanto eficácia como segurança equivalentes às melhores insulinas atuais. Em geral, quem for iniciar uma insulina dessas vai estar migrando de uma insulina que a gente consideraria inferior relativamente. Então, vai haver vantagem para a maior parte das pessoas que iniciarem o tratamento com insulina semanal em relação ao seu tratamento anterior, tanto em termos de eficácia como em termos de segurança. É torcer para que a medicação tenha aí uma disponibilidade maior para a população, né, doutor? Para que as pessoas tenham acesso. De fato, não tem uma data prevista ainda para o início da venda, mas já tem essa aprovação inicial, então, da Anvisa. Até a título de curiosidade aí para o nosso ouvinte, a fabricante é a mesma do Ozempic, que é uma medicação que é utilizada para diabetes, mas que a gente tem ouvido falar muito aí, né, doutor, na imprensa, porque é utilizada também para quem quer emagrecer. Então, tem até uma discussão em torno disso, mas a fabricante dessa insulina nova é a mesma dessa medicação, né, doutor? Normalmente essas indústrias se envolvem em diversas linhas de pesquisa para ir até a fronteira do conhecimento no tratamento do diabetes e da obesidade.
Então, com essa fabricante não é diferente, né? Ela está lançando um produto inédito, muito desejado há décadas, e assim como o Ozempic e o Wegovy, que são as medicações utilizadas para diabetes e obesidade, para controle de peso corporal, que são revoluções no tratamento dessas doenças, a insulina semanal também é considerado um grande marco no desenvolvimento científico, né? E tudo isso requer um retorno financeiro para essas indústrias. Então, é muito difícil pensar num custo baixo num primeiro momento, mas é natural que, com o passar dos anos, com o uso cada vez mais frequente e a concorrência de outros fabricantes que já estão vindo atrás com outras formas de insulina semanal, tudo isso vai se tornar mais acessível para a população. Doutor Marcelo Miranda, ele que é endocrinologista do Veracruz Hospital, falando com a gente sobre essa novidade, então, para o tratamento de diabetes, um avanço, né, para quem depende aí da insulina. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações, uma boa tarde para você. Eu que agradeço o convite, obrigado à audiência e uma boa tarde a todos. Boa tarde, agora 3h48, a gente faz um último intervalo bem rápido aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor